A gente pode levar tudo, né? Começar pelo começo. A gente pode levar tudo que a gente recebe para a verdade, né? Para que seja julgada ou analisada, né? O curso Milagres usa esse termo julgamento, né? A gente pode levar tudo que a gente recebe, que a gente vive, para os olhos da verdade, tá? Entregar para os olhos da verdade. Por quê? Porque isso vai ser ressignificado. Então hoje, de manhã, caminhando, me veio um insight sobre uma frase que diz: a vida é um jogo. Vocês já ouviram essa frase? Se a gente for olhar pelos olhos da verdade, isso não faz o menor sentido, né? Porque passa pra gente uma ideia de luta, né? De que a gente tem que lutar. E quem já estuda autoconhecimento há mais tempo sabe que, na verdade, tudo aquilo que faz com que a gente se esforce demais, né? Sofra demais, isso significa que você não está no fluxo, você não está conectado com aquilo que é verdadeiro. Você está em resistência àquilo que é verdadeiro, tá? Só que existe uma maneira de olhar para essa frase que pode ajudar a gente a entender a verdade. A vida é um jogo. Corta para, né? Vamos fazer de conta que isso é um roteiro. Corta para o final da história, onde Jesus diz: eu venci o mundo. Será que isso significa que Jesus estava jogando e ele venceu alguma coisa? Mas Jesus jogava, né? Porque se Jesus era puro amor, né? Ele estava conectado com a verdade. Será que ele jogava? Eu acho que não, né, gente? Por que e como, né, que a gente pode transformar esse limão numa limonada? De que forma a gente pode transformar esse limão numa limonada? Entendendo que, na verdade, o único oponente que realmente a gente tem que vencer, né? Ou, entre aspas, eu não gosto muito dessa frase, mas lutar contra, é o nosso próprio ego. É exatamente disso, né? É sobre isso que Jesus está falando quando ele diz que ele venceu o mundo. Porque mundo e ego é a mesma coisa, tá? Entendendo lá metafisicamente que tudo que está fora de você é projetado pela sua própria mente, aonde é que você realmente consegue aprender e vencer o mundo? Quando tudo aquilo que chega para você, né? Você usa para treinar a sua mente, você está fazendo a única coisa de útil que tem a ser feita. Eu acho que vocês já ouviram, né, eu falar aqui muitas e muitas vezes sobre a importância do treino, né? Por que o treino é importante? E para que serve o treino? O treino serve para errar. O treino serve para treinar, para errar, para cair e levantar muitas e muitas vezes, até que você chega num ponto de proeficiência, guardar esse nome, daqui a pouco eu vou voltar nele, contar uma história engraçada para vocês, de proeficiência, aonde você não cai mais nas historinhas do seu próprio ego. Ok? Estão entendendo que pode até fazer um sentido essa frase da vida é um jogo? Só que você tem que entender o que você tem que vencer. Que jogo é esse? Ok? Em um curso em Milagres, a gente está estudando lá às terças-feiras o texto todo, né? Uma coisa que me impressionou muito e
forte, que tem uma parte do texto que o autor do livro ali fala, né? Ele diz que, na verdade, ele vai ensinar a gente a sair, né, desses jogos do ego, usando o próprio ego, usando o próprio sistema de pensamento do ego para sair, ok? Gente, vamos levar isso para uma coisa mais simples de se entender. O que ele está dizendo quando ele fala isso? Só que lá ele explica passo a passo e de forma muito metafísica, né? Como que ele vai fazer isso, né? Dentro do sonho, né? Reverter o sonho de tal forma que a gente consiga ressignificar tudo que a gente está vendo aqui e consiga chegar à verdade. Como é que a gente leva isso, por exemplo, para a prática? Usando tudo que chega para o nosso próprio treino. Ao invés de se misturar com as cenas e ser uma vítima das cenas que chegam, você vai treinando. É fácil? Não, não é fácil. Eu vou trazer aqui para vocês uma experiência minha para mostrar que eu tô com vocês nesse treino, tá? Mas é muito legal quando a gente realmente consegue aplicar isso, né? Não desiste, porque ele é diário, né? É um treino diário. Eita! Obrigada, Ana. Mas não desistir, porque não é algo realmente da noite pro dia. É algo que a gente vai aprendendo a mudar. E a gente vai vendo que não dá nada, entendeu? Fazer esse treino. Não dá nada não fugir do treino, no sentido de permanecer ali treinando, né? Então, uma maneira, né, de treinar que o próprio Um Curso em Milagres traz é, quando as cenas chegam para você, você tem duas maneiras de receber essa cena. Ou você vai receber, que é o que todos nós fazemos, né, em geral, receber aquela cena sendo interpretada pelo ego. Então você vai olhar ali na cena o que é bom para você, o que é ruim para você, o que você julga como algo que não é bom. Se você julga que não é bom, você vai sofrer. Se você julga que é bom, você vai se sentir bem. Esse é o sistema de pensamento do ego. Então você recebe, você classifica a partir do seu passado, você julga tudo ali e você vai se misturando com aquela cena. Você faz parte do mundo, entende? Você faz parte desse sofrimento, desse julgamento e dessa interpretação equivocada. E você vai sofrer as consequências disso, tá? Mas também existe uma outra forma de treinar, que é quando uma cena chega, né? Você percebe ali que você não gostou, por exemplo, a cena chegou para você e você se sentiu mal, né, com aquilo que chegou para você, ou alguém que te falou alguma coisa, ou uma coisa que não sai conforme o esperado, você dá um passo para trás metafórico, tá? Pode ser físico também, e não julga, e tenta não julgar. Você sentiu mal, não tem problema. Você sentiu mal já é um sinal de que tua mente está presa ali em alguma ilusão. Então você dá um passo para trás e pensa, olha, eu não sei o que isso significa. Eu não sei o que isso significa. Eu não vou julgar, ok? Então você consegue, porque é tudo na mente, tá? O vencer, ele tá dentro da própria mente, porque tem ali o ego falando na sua mente e tem a verdade, porque a verdade faz parte de você. Então, os dois estão presentes ali o tempo todo, né? Segundo a linguagem de Um Curso em Milagres, a gente pode chamar de ego e Espírito Santo. O Espírito Santo é o representante da verdade na sua mente. Ele vai te trazer a verdade, a lembrança da verdade dentro da sua mente, né? E você fica ali naquele jogo, né? O ego te falando um negócio e a verdade, muitas vezes, né, ali muito mais gentilmente, que muitas vezes a gente não ouve, falando outro. E eu vou dar um exemplo meu aqui, por exemplo, do que é isso. Antes de ontem eu fui fazer uma aula de conversação de inglês.
E tem vários níveis, né? São aulas em grupo, tem vários níveis, tem básico, intermediário, avançado e o último que é o proeficiente, voltando pro eficiente. E eu gosto muito de me puxar, né? Eu gosto muito de me desafiar e sair dessa zona de conforto. Eu tava fazendo aula no avançado, né? Aí eu falei, bom, beleza. Agora eu vou para onde eu não me sinta tão confortável assim, para que eu vá conseguindo superar isso. É claro que o desafio, gente, não é um desafio impossível, certo? Não é algo que eu vou me ferir, entendeu? Por isso que é bacana a gente perceber isso. Mas o sair da zona de conforto é bacana, né? Aprender a descansar no desconforto. Aprender a descansar no desconforto. Não é masoquismo, tá? Que é você ficar ali sofrendo e falando, não, eu tô aqui pra sofrer e é assim que é a vida e eu tenho que sofrer. Não. Percebam que existe uma linha tênue nisso. E lá fui eu, né, pra aula lá em grupo do além do avançado pro eficiente, pra me puxar. E eu já tinha feito isso muitas vezes e era tranquilo pra mim, porque como todo mundo fala, e eu também tava ali no meio, nem dava pra perceber que eu não era proeficiente como eles, né? E só que nessa aula não tinha ninguém, tava só eu e o professor. Nem que eu entro na aula, é uma aula de 1 hora, certo? Eu comecei a falar e no início, né, eu tava ali meio tateando e era um assunto super difícil que ele trouxe pra aula, que era uma notícia política, eu acho que, eu não lembro se era de um jornal de política do New York Times, era um troço bem difícil e eu comecei ali a gaguejar, né, no início e tava só eu e ele, aí ele parou, ele olhou pra mim e falou assim, escuta! Mas assim, puto da vida, puto. Falou assim, escuta aqui, você não é proeficiente, o seu lugar não é aqui nessa aula. Desse jeito, e eu assim, veja bem, né? E aí a minha mente ia pro passado, né? E aí eu ia lá pro primeiro ano, pro segundo ano, pro terceiro ano, sei lá, não lembro, onde o professor pegou a minha prova de matemática e falou assim, escuta aqui, Marcela, você tirou 3! E mostrou pra turma inteira, assim, aí vinha aquele trauma, aí vinha outro trauma, todos os lugares onde eu fui exposta, né, de passado, vieram ali na minha mente, com ele gritando ali na aula, e o meu ego falando assim pra mim, não, você não precisa ficar aqui, né, Marcela? Vai embora, você não precisa ficar aqui, olha aí, tá te tratando mal, né, o meu ego ali. E o Espírito Santo do outro lado assim, não é sobre você. Não é sobre você, né? E o ego, ele, não, sai. E ele continuou, ele falou, ó, seguinte, essa aula aqui tem 1 hora, ele falou pra mim, só que eu não vou te dar 1 hora de aula. Eu não sei, ele realmente não tava bem, ele tava com alguma questão, óbvio, com ele, né? E o meu exercício ali era só o pegar pra mim aquilo ou não pegar pra mim, levar pro meu umbigo ou não levar pro meu umbigo, né? Esse era o meu exercício ali, né? Porque eu tinha essa opção, né? Isso é muito legal, né? Quando você sabe que existe uma outra maneira de olhar para as coisas, você tem uma opção. Se você tá treinando a sua mente, você sempre tem a possibilidade de dar esse passo para trás e não julgar e falar assim, ok, eu tô me sentindo mal, eu tô me sentindo estranho, mas existe uma outra forma de olhar para isso. Qual é, né? E aí ele falou, ó, eu não vou te dar uma aula de 1 hora, eu vou te dar uma aula de 20 minutos ou meia hora, porque você não é desse... Mas assim, eu tinha falado, acho que por 5 minutos ou menos de 5 minutos. Ele realmente ativou alguma coisa nele ali, muito gratuitamente, né? E aí eu falei assim pra ele, parei um pouquinho e falei, tá bom, tudo bem, não tem problema nenhum. Você pode me dar essa aula de 20 minutos? Né? E o meu ego assim, vai embora, você vai ficar aí sendo maltratada? É isso que você vai fazer? Você não vai ficar aí.
E o outro lado falando assim, não é sobre você, está tudo bem, está tudo bem. Você vai sair da aula, você vai perder, você pagou essa aula, você não precisa sair dessa aula, né? E sim, você sabe falar, você pode ficar aqui, você já fez essa aula muitas vezes, né? E os dois ali, né? O diabinho e o anjinho, né? Os dois lados ali falando. E daí ele falou, tá bom, eu vou te dar então, 20 minutos, mas assim, eu nunca tinha visto uma coisa desse jeito, ele realmente não estava bem. E aí a gente continuou. Daí ele começou a conversar, né? Ele trazia aula assim de saco cheio. Ah, agora vamos ver a sua notícia aqui. Daí ele mostrava a notícia pra mim com aquela cara. Só que eu fui o tempo inteiro, principalmente no início ali, eu via que tinha essas duas vozes falando pra mim. E aí o ego falava, tá, então fica mais um pouco aqui. Se ele continuar desse jeito te tratando mal, você simplesmente vai apertar um botão e vai sair da sala. Ou então você vai dizer pra ele, olha professor, eu não tô aqui pra ser maltratada. E o outro lado falava assim, não é, só falava isso, não é sobre você. Não leve pro pessoal, não leve pro pessoal. E aí eu fui indo, a gente foi conversando, ele foi me trazendo, aí a gente foi lendo lá a notícia e eu fui relaxando. Então essa voz do ego, ela foi meio que sumindo, porque eu realmente desisti de me entregar, de fugir, né? Eu fiz até uma live outro dia falando sobre o ego sempre foge, né? É isso, né? O ego, ele quer proteger aquele sistema de pensamento, ele quer que você fique ali no julgamento, julgando que todas as pessoas são ruins, que o mundo é cruel e que você é uma vítima, entendeu? Eu tinha duas alternativas ali, sair da aula, perder o dinheiro que eu tinha pagado, porque a proposta dele pra mim era essa, que eu abandonasse a aula porque eu não era digna, não era digna da aula dele, ou ficar e realmente ver o que ia acontecer, né? E não levar para o pessoal, porque eu tava bem, eu não tava chateada, eu não tava me sentindo mal, tava tudo bem comigo, certo? Aí, mas não vou dizer que é simples, viu, gente? É que realmente as vozes, elas ficaram ali, não me ativou nada internamente, eu não senti raiva, entendeu? Tinha a voz ali falando mesmo, fala um negócio pra ele, mas no meu corpo eu não senti nada, assim. Então, eu fiquei. E aí passou um tempo, aí ele foi trazendo as coisas, a gente foi trabalhando, e eu fui conversando com ele, trazendo as coisas, aí contando da minha vida. E no início ele puto, né? Fala aí um pouco da sua vida então. Eu fui contando. Aí quando eu vi, a gente tava falando sobre física quântica e eu explicando pra ele, né, os experimentos de física quântica em inglês, o que pra mim era ótimo, porque era um troço difícil pra caramba, e ainda em inglês, que era um desafio maior. E foi incrível, né, porque eu nem vi o tempo passar, e quando chegou ali por volta de 20 minutos, meia hora, ele falou assim pra mim, olha, é o seguinte, eu falei pra você, né, que a gente ia parar a aula em 20 minutos, meia hora, mas eu queria dizer que eu mudei de ideia, porque eu tô achando que você tá muito bem, que tá tudo bem você ficar nessa aula e a gente vai continuar. Eu falei assim, poxa, professor, que legal, que bom, obrigada. É muito legal, mas foi um exercício, né, ali pra mim, de descansar no desconforto, porque aí essa voz que tava, né, ali do ego, me falando todas aquelas coisas e que realmente iam me prejudicar, né, iam me fazer sentir vítima, ou provavelmente ia sair da aula, ia me sentir mal, falando, poxa, esse professor, sei lá o que meu ego ia inventar, né, mas com certeza eu ia me sentir uma vítima ali, ia perder o dinheiro que eu coloquei na aula, e foi isso. E eu não desisti. E acabou que, por conta disso, eu acho que como só ficou essa voz do não é com você, não é com você, não é com você, eu consegui manter isso. E aí ele mudou, né? Como se a minha percepção tivesse mudado a respeito dele. Não, ele não era um algoz, né? E aí ele mudou.
Porque quando a gente consegue se manter na verdade, aí essa equalização energética ela tem que acontecer. E se a pessoa, né, se você consegue se manter sem entrar na energia do outro, né, e a pessoa não aceita a sua proposta de ficar bem, ela vai embora, entendeu? É isso. E ele tinha que ficar, porque ele tinha que dar aula, então a gente foi se equalizando ali. Foi muito legal, muito legal. E eu saí muito bem da aula. Eu vi claramente ali a aula, né, que o Espírito Santo ali estava trazendo para mim, que a verdade estava trazendo para mim. E mais uma vez, o que eu tô querendo dizer com isso? Né? Que tudo que a gente tem a vencer é justamente esse jogo que fica na nossa mente, ok? Um dos dois não tá jogando, porque a verdade é o que você é, tá? Mas temporariamente, né, como existe um oponente ali, esse oponente precisa ser transcendido, a gente precisa baixar essa voz, ok? Porque aí a adversidade, a gente aprende a lidar com aquilo que no mundo é chamado de adversidade de outra forma, sem fugir disso, entende? Porque não há necessidade de fugir. Quando a gente foge, a gente volta para aquela zona de conforto, né? Que é do se proteger, que é o de não mudar, entende? A gente fica ali naquele lugar de medo, naquele lugar de vitimismo e não consegue mudar. As grandes figuras que já passaram por esse planeta, todas as grandes figuras que já passaram por esse planeta, né, foram grandes figuras justamente porque eram pessoas que traziam e que trazem essas lições de resiliência, de lidar com a adversidade de outra forma, sem fugir, né? Todos, né? Jesus, Sócrates, nossa, desde, sei lá, o Egito Antigo, Akhenaton, né? Não fugir, eu estou do lado daquilo que é verdadeiro e eu não vou fugir. Então, o treino é para errar, ok? O treino é para errar. Então, é isso. Você vai treinando e vai aprendendo a descansar nesse desconforto. Essa aula, que na verdade não era uma aula de inglês, né? Era uma aula ali do meu eu superior, era uma aula da verdade, foi justamente isso. O aprender a descansar no lugar que não estava ali bom para mim. E que acabou ficando bom, porque eu não desisti, tá? De novo, eu não tô falando que a gente tem que o tempo inteiro, né, se manter numa situação pesada. Eu já saí de situações pesadas, né? Mas a gente tem que saber, né, qual é a linha tênue, até que ponto a gente pode ir. E sempre dá um passinho, né? Dá um passinho nessa direção, né? De sair do medo, de enfrentar aquilo que você chama de um medo, por exemplo, né? Um micro passinho. Você não vai se jogar num aquário cheio de tubarão. Não é disso que eu estou falando. Mas você pode colocar o dedinho do pé ali e ficar observando, né? Quando vier a boquinha para morder, você, opa, tirei o pé, entendeu? E aí você vai treinando. Isso também se chama resiliência, que é uma outra maneira de olhar para isso. Então, quando Jesus diz, né, eu venci o mundo, né, o que ele está dizendo, na verdade, ele venceu essa ideia de que ele era uma vítima. Tanto é que ele trouxe para nós ali, né, um dos maiores aprendizados, uma das maiores aulas com relação a isso, né, que foi passar por tudo que ele passou e ainda assim não se vitimizar. E ele fala em Um Curso em Milagres, ele falou, o que eu tô pedindo para você, né, ele ensina ali, ele falou, a única coisa que eu peço para você
é que você não reaja, né? Você não ataque, que você não dê realidade ao mundo diante de coisas muito menores do que as que eu vivi. Porque não há necessidade de passar por isso de novo, ok? A aula já foi dada. O que ele tinha para ensinar já foi ensinado, ok? Então não há necessidade de se crucificar novamente, da gente se crucificar no dia a dia, né? E passar por isso no dia a dia. Porque senão não faz sentido tudo que ele ensinou, percebe? Mas o ensinamento foi esse. E ele se manteve fiel até o fim. Até o fim. Ele não atacou ninguém, ele não se vitimizou e passou pelo que ele passou para dar essa aula, né? Sócrates tem uma história muito parecida, né, com relação à cicuta. O pessoal, os políticos, né, de Atenas ficaram muito incomodados com ele porque ele foi acusado de subverter os adolescentes na época, né, os jovens. Por quê? Porque eles eram acostumados com os sofistas trabalhavam lá pro governo, né, pro governo da época lá, não sei como é que chamava lá a organização deles. E os sofistas, eles ensinavam, né, lá em praça pública aquilo que eles chamavam de verdade ou filosofia, mas também tinha muita mentira, porque eles eram pagos, né, eles eram sustentados pelo governo. Então eles estavam ali fazendo uma politicagem, ensinando coisas, e Sócrates chega com uma outra proposta. Sócrates chega falando, eu vou falar a verdade, e só a verdade, né? E aí ele foi acusado, né, de subverter a cabeça dos adolescentes, né, dos jovens. E ele foi condenado à morte. Mas ele ainda teve a opção, foi dada a opção para ele. Olha, você quer trabalhar com os sofistas e fazer o que eles fazem? Só que aí, no caso, não foi dito exatamente com essas palavras isso a ele, mas você vai ter que mentir, né? Você vai ter que também colocar aí dentro das suas ideias umas coisas que a gente quer que você coloque. E ele falou, não, eu só falo a verdade, estou do lado da verdade, e ponto final. E aí ele foi condenado à morte, ele falou, tá bom. E a condenação dele foi tomar cicuta, né? Ele teve que tomar cicuta, que é um veneno, né? E no dia da morte dele, né, tava todos os discípulos dele, todos os alunos dele em volta, a mulher dele tava lá. E ele tomou, e foi muito interessante, porque é muito parecido com Jesus, né? A coisa do não se vitimizar, porque ele tomou e ele foi narrando, né? Tudo que estava acontecendo com ele, porque ele estava preocupado ali em ensinar, né, para os discípulos dele. Então, mesmo no momento da morte, ele não se vitimizou e ainda estava ali ensinando, né? Ele tomou e ele falou, olha, agora eu tô percebendo, né, que eu não tô sentindo os meus pés, né, porque aí começou a amortecer o corpo inteiro dele ali, né, com o veneno, e ele foi narrando, agora eu não estou sentindo os meus pés, mas o que eu sou continua intacto. E aí ele continua narrando, agora eu não estou sentindo as minhas pernas, né? Porque aí o veneno vai tomando conta do corpo, né? Mas o que eu sou continua intacto. O que ele está querendo dizer com isso, né? Ele é eterno. O que ele é eterno. Ele é a vida, assim como Jesus. É o mesmo ensinamento, percebe? Isso é maravilhoso, gente. Isso é maravilhoso. Então, a questão é a gente entender quem é esse bendito oponente. Quem é esse oponente que a gente tem que vencer nesse jogo da vida, ok? Só existe um oponente, ele está dentro da nossa mente, dentro da nossa mente. Ok? É isso. Obrigada, gente, pela presença de vocês hoje aqui. Realmente
não tô me organizando muito para fazer as lives, então não tenho dia. Eu tô gostando de entrar assim, né, quando dá. Mas agradeço muito a presença de vocês. Fica aí, tá? Essa conversa e também esse meu aprendizado com a minha aula lá. Oi, Wanderson, que bom você aqui. Sobre resiliência. Ok? Descansar no desconforto. Beijo, amados.